Espero que estejas bem disposto. Na aula anterior, nós falamos sobre conceitos básicos do jornalismo. Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre ética e deontologia profissionais. E este é um tema muito importante porque sem ética e sem deontologia não existe profissionalismo. A atividade jornalística não podia... Aliás, a ética e a deontologia definem e norteiam todas as profissões, pelo menos legais, que existem em todo o mundo. E o jornalismo não podia ser uma exceção. Eu vou partilhar a minha tela consigo para abordarmos alguns aspectos básicos, alguns aspectos principais no que diz respeito à ética e deontologia profissionais. Vamos então começar pelo conceito de ética, do código de ética, ou seja, os jornalistas têm um código de ética, assim como as outras profissões também têm. O que é esse código? Basicamente é um documento que define os direitos e os deveres da profissão de jornalista, mas para mais informações, para informações mais detalhadas sobre o código de ética e deontologia profissional, é necessário que se consulte a lei de imprensa ou o pacote legislativo da comunicação social, pelo menos é assim que se chama em Angola. É um conjunto de leis que regulam a atividade dos órgãos de comunicação social e dentro deste pacote nós encontramos o código de ética. Aí temos todas as cláusulas detalhadas e para efeitos didáticos nós vamos apenas falar sobre alguns aspectos básicos, não é? Alguns aspectos básicos desse código, porque não temos aqui conosco, não há necessidade de, nesta aula, falarmos de todo o pacote legislativo, senão isso demandaria muito tempo, mas podemos falar de algumas cláusulas, de alguns aspectos mais importantes. Nós vamos falar de direitos, basicamente vamos falar de direitos e deveres. Vamos mencionar alguns direitos que os jornalistas têm, os principais pelo menos, e depois vamos falar sobre os deveres, porque direitos e deveres são duas faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Onde há direitos, tem de haver deveres. Vamos começar então pelos direitos. Quais são os direitos dos jornalistas? Primeiro, os jornalistas têm o direito à liberdade de expressão, criação e de divulgação, que significa dizer que o jornalista não pode ser impedido de informar com verdade, com rigor e imparcialidade aquelas informações que são de caráter e de interesse públicos, ok? É um direito que cabe aos jornalistas e ninguém, nenhuma autoridade, nenhum governo deve impedir os jornalistas de exercerem esse direito. Portanto, o primeiro direito básico, os jornalistas têm o direito à liberdade de expressão, de criação e de divulgação. Outra coisa é que os jornalistas também têm o direito à liberdade de acesso às fontes de informação. Lógico, o jornalista, no fundo, acaba por ser o intermediário entre o público e as pessoas que detêm as informações de caráter públicas. E para ele fazer o seu trabalho de informar o público, ele tem que ter livre acesso às fontes de informação. O que são as fontes de informação? São as pessoas ou documentos, instituições que detêm a informação considerada de caráter pública. Então, um dos principais direitos que os jornalistas têm é o livre acesso a essas fontes de informação para poderem fazer o seu trabalho de forma cabal e com eficácia. Outro direito que assiste o jornalista é o direito à garantia de independência e a cláusula de consciência. Ou seja, o jornalista deve ser independente, não pode ser sujeito a limitações de ordem políticas ou ideológicas ou de ordem corporativa. Ele tem que ser independente para poder fazer um trabalho com imparcialidade. A cláusula de consciência tem a ver com o princípio segundo o qual o jornalista tem o direito de não fazer trabalhos que ferem a sua ética, as suas crenças culturais, religiosas. Mas a cláusula de consciência tem a ver com o direito que os jornalistas têm de não fazer cobertura de assuntos que ferem com as suas crenças, né? Com os seus princípios éticos, morais, religiosos. Outro direito é que os jornalistas têm o direito à filiação a qualquer organização sindical no país ou no estrangeiro, ok?
Os jornalistas precisam se proteger, né? Precisam se proteger dos governantes, dos políticos antidemocráticos, dos políticos, ditadores, e para isso existem organizações de defesa dos interesses dos jornalistas, são chamados sindicatos. Existem organizações ou sindicatos de nível nacionais, existem sindicatos de organizações de nível internacional. E basicamente o que este ponto diz é que o jornalista tem o direito de se filiar ou de pertencer a uma organização sindical para a defesa do seu próprio interesse. Ele não pode ser impedido de pertencer a uma organização sindical. Isso é um direito que assiste aos jornalistas. Agora, além dos direitos, também existem os deveres. Quais são os principais deveres do jornalista? Primeiro, os jornalistas devem informar com rigor e imparcialidade, ou seja, não tomar partido. Imagine que eu, como jornalista, tenha simpatia por um determinado partido. Eu devo esquecer isso, devo colocar isso de parte quando, no exercício das minhas funções de jornalista, eu tenho que fazer o trabalho de forma rigorosa e com imparcialidade, só salvaguardando a verdade e o rigor da informação. Outro dever de jornalista é respeitar o perfil editorial do órgão a que pertence. O que é isso? Cada empresa jornalística tem uma orientação, tem uma filosofia de trabalho. Então, o jornalista deve respeitar isso, né? Se o jornalista trabalha para um jornal privado, um jornal público, o jornalista deve se adequar às características destes órgãos, destes veículos, não é? Sabemos que os jornais privados tendem a ser contra, né? Tendem a ter uma linha de atuação que vai um pouco contra os interesses dos governantes, contra o governo, digamos assim. Já os órgãos públicos tendem a agir no sentido oposto, tendem a ser muito mais pró-governo e por isso, se o jornalista pertencer a um órgão público, deve perceber isso e buscar sempre um equilíbrio entre aquilo que são os princípios jornalísticos que ele deve cumprir e aquilo que são as orientações editoriais do órgão a que pertence. É preciso encontrar um equilíbrio no meio disto. Outro dever é respeitar os limites legais da liberdade de imprensa. Quando dizemos que o jornalista tem direito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, não significa que ele pode dizer, fazer o que quiser. Há sempre limites estabelecidos pela lei e que o jornalista deve respeitar. Outro dever é respeitar as incompatibilidades do exercício da profissão jornalística. Uma incompatibilidade tem a ver, por exemplo, com a publicidade. O jornalista não deve, ao mesmo tempo, ser um agente de publicidade. Não pode fazer publicidade e, ao mesmo tempo, jornalismo. Tem de separar, né? Porque são duas atividades incompatíveis. E sobre esse tema, há aqui aspectos que são relativos, são discutíveis, mas, de um modo geral, o jornalista, quando em exercício das suas funções, exercício ativo das suas funções, deve manter uma distância com a atividade publicitária, por ser incompatível com o jornalismo, né? Outro dever é que o jornalista deve ter a preocupação de dar o seu contributo para elevar o nível de educação cívica dos cidadãos, né? Não basta apenas divulgar factos, divulgar notícias, mas também deve divulgar informações que ajudem as pessoas a elevarem o seu nível de educação cívica, moral e social, né? Esse também é um dever dos jornalistas. O jornalista não o jornalista deve utilizar todos os meios legais para obter as informações de que necessita para o seu trabalho. Isso significa que o jornalista não pode recorrer de meios ilegais para obter informações. Ele deve sempre utilizar os canais normais, legais, para fazer o seu trabalho e não, por exemplo, fazer espionagem,
para obter informações sobre este ou aquele assunto. Não, isto é ilegal. O jornalista deve usar sempre o critério da identificação das fontes, ou seja, não é correto o jornalista basear toda a sua atividade no off the record, ou seja, toda a informação que o jornalista... Off the record é quando a informação que o jornalista publica não identifica a fonte da informação. Isto não é bom. Isto é permitido, em alguns casos, em situações excepcionais, mas a informação, para ter credibilidade, deve sim ter a fonte mencionada. Por último, um dever que é muito importante é o jornalista respeitar o off the record. Naquelas situações excepcionais, quando a fonte pede não seja revelada por questões de integridade física, por questões de segurança, e quando se justifica, é por se tratar de um assunto de grande interesse público, o jornalista deve sim respeitar o off the record, ou seja, não deve anunciar, não deve divulgar o nome ou a identidade da sua fonte de informação, mesmo no tribunal. A lei prevê isto, a lei de imprensa garante que o jornalista não é obrigado a revelar o nome ou a identidade das suas fontes de informação, mesmo perante um juiz. Basicamente, esses são alguns dos deveres e alguns dos direitos dos jornalistas. Claro que existem outros, mas, para começar, de forma introdutória, esses são aqueles que nós podemos considerar os principais, né? Aqueles que qualquer jornalista que comece a sua atividade jornalística deve necessariamente conhecer e cumprir, né? Na próxima aula vamos naturalmente começar já a tocar nos aspectos mais técnicos, mas de forma introdutória era importante falarmos um pouco sobre os conceitos básicos de jornalismo que fizemos na primeira aula e falar um pouco sobre algumas regras de ética e de ontologia que acabamos de fazer há bem pouco tempo. Na próxima aula já podemos sim falar um pouco mais sobre os aspectos mais técnicos, né, sobre o gênero jornalístico em si. Então, eu espero que tenha tomado nota, tenha aprendido algo novo e aguardo por si, então, na próxima aula. Até lá, um forte abraço.